Bem na hora que nós vai gravar, aparece o carro do Churros atrapalhando. Algo que vocês devem ter percebido pelo vídeo anterior é que eu adoro contar histórias sobre coisas que me aconteceram, sobre coisas que eu descobri. Tanto que eu tinha dito naquele vídeo que eu tinha lembrado de várias coisas que eram, entre aspas, perdidas da minha infância e eu até hoje não achei. Como desenhos, filmes, jogos, essas coisas. Mas entre várias memórias quebradas e fragmentos de memória, eu consegui me lembrar de uma coisa muito específica. Que era um jogo em Flash de 2 que eu joguei no Free 360, que era pop de Fireboy Water Girl, e que tinha uma mina rosa, que ela era tipo um robô, ela tinha um coração na cabeça, ela tinha asas, e ela era um robô, acho que eu já falei isso, e tinha um moleque azul com cabelo espetado pra cima, que ele tinha poder de raios e ele usava óculos. É isso que eu lembro. Já dá pra perceber que isso não é uma coisa muito normal de se pesquisar no Google pra se procurar, né? Bom, mas esses dias eu tava na escola com meu amigo Star, mais conhecido como Gu para os índios. Nós estávamos conversando sobre Fireboy Water Girl. Até que do nada me veio a lembrança desse jogo na cabeça. Aí eu contei pra ele, né, sobre o jogo e tal. Até que a gente decidiu pesquisar o jogo no Gemini. Tipo, o Gemini. Vocês sabem, né? Nada contra o Gemini. Gemini paga nós, Google patrocina nós, faz monetização pra nós. Mas a pesquisa não deu certo, só tava dando um jogo chamado Twin Shots, que é um jogo nada a ver com o que a gente tava procurando. Mas depois de muito tempo de pesquisa, a gente achou um nome bem familiar pra mim. Twins Star Lab Escape Journey. Eu pensei que não valia a pena, mas eu decidi pesquisar, já que a esperança era a última que morre. Então eu fui pesquisar. Eu achei. Senhoras e senhores, conheçam a perdida cópia de Fireboy Water Girl que fez parte da minha infância. Ok, por onde começar de um jogo que temos tão poucas informações e eu tenho tantas coisas pra dizer? Bom, primeiramente, eu não consegui achar nada sobre a empresa que fez esse jogo, sobre as pessoas que fizeram esse jogo, da onde esse jogo saiu. A única coisa que eu sei é que esse jogo é basicamente de um país oriental, provavelmente da China ou alguma coisa assim. Já tentei procurar em todos os lugares possíveis, mas nenhuma página na Wikipedia esse jogo tem. Pra você ver quão famoso esse jogo é, né? É tipo como se esse jogo tivesse, sei lá, brotado do nada em todas as plataformas de jogos, tipo o Jogo 360, jogo para todos os jogadores, isso aí. É como se ele tivesse nascido do nada e sumido do nada. Talvez tenha mais informações por aí, mas eu não consegui achar. É sério, eu não consegui. Talvez por incompetência minha. Mas ao mesmo tempo que esse jogo parece, tipo, incrivelmente desconhecido, eu encontrei uma fanart desse jogo. Provavelmente só uma mesmo. Mas eu não achei quase nada sobre a existência dessa coisa. Tanto que as gameplays desse jogo só são contadas, tipo, poucas gameplays. E ainda nem o jogo 100% completo, tipo, em um vídeo só. O vídeo normalmente são divididos em 2 partes. Tanto que foi um sacrifício achar vídeo em boa qualidade para poder colocar nesse vídeo. Mas agora vamos para o que interessa. O jogo em si. Como eu disse, eu tive que pegar gameplays de jogos na internet, porque primeiramente eu duvido muito que alguém consiga achar esse jogo pra colocar em emulador. Porque, tipo assim, basicamente 0% de pessoas da internet conhecem esse jogo. Provavelmente só eu, uma outra aleatória. Então, teoricamente seria 1%? Não sei. Mas a questão é, provavelmente esse jogo deve ser incrivelmente difícil de jogar, porque, né, Flash morreu. E porque não deve ter nenhum lugar de emulador por aí. Provavelmente se tiver, deve ser um emulador muito, muito obscuro. Mas vamos logo. Vamos ver como era a gameplay desse bagulho. Já começamos muito bem quando você percebe que a música da intro desse jogo é a mesma música da intro das Meninas Superpoderosas. Bom, a história do jogo é sobre esses 2 irmãos gêmeos. Eles não parecem gêmeos. Que foram criados no laboratório por um tal Dr. Evil. Nossa, que nome criativo.
Só que eles acabaram se libertando desse laboratório e agora eles têm que fugir. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu taquei a tela de introdução no Google Lens e traduziu isso aí. Traduziu errado, mas fazer o quê? É a vida. E os personagens que nós controlamos é Wing. Pera, PNG Wing? Bom, meio que o poder dessa fake PNG aí é voar, ou seja, ela plana. Ou seja, ela é a princesa Peach do jogo. E o segundo sendo o Flash. Flash? Como é que eu confundi Flash com Flash? Bom, como o próprio nome dele já diz, ele corre rápido. E original. Ok, agora vamos deixar de enrolação e vamos logo ver como o jogo é. E a primeira fase é isso que você tá vendo na sua tela. Um fundo vermelho, rosado, apocalíptico, com campos de... eu não sei descrever isso. Tipo, não é um cenário feio. É um cenário até que bem marcante. Tanto que uma das poucas coisas que eu lembro desse jogo é esse primeiro cenário. Mas, tipo, não parece que a gente tá dentro de um laboratório. Parece que a gente tá, sei lá, dentro de um corpo de alguma pessoa, sei lá. Mas se você prestar atenção, no fundo dá pra ver algumas coisas de laboratório, tipo vidros de negócio de recipiente e tal. É uma ideia bem legal, na verdade. É como se a gente estivesse, sei lá, tipo, dentro de um frasco, sei lá, alguma coisa assim. Bom, a primeira fase desse jogo não tem muito segredo. É mais ou menos, tipo, um tutorial mesmo pra você saber o que tem que fazer. É uma parte que você pega os power-ups da Wing e do Flash. Porque por algum motivo você tem que pegar elas, em vez de, sei lá, você já começar o jogo com elas. Mas tudo bem, né? Como eu disse, a da Wing é basicamente um double jump. E do Flash é basicamente um ficar invisível entre muitas aspas. Meio que você fica invisível durante um tempo quando você fica parado, mas tipo, você não leva dano. Mas basicamente essa primeira fase, você arrasta a caixa para resolver puzzles e pega moedinhas, vulgo diamantes. Igual um outro jogo aí, né? A segunda fase também não é muito diferente disso. Acho que a única coisa diferente que temos é esse boss, entre muitas aspas, que é tipo um robô coelho que você tem que ativar uma armadilha para ele cair. Eu acho que é isso. Mas tirando isso, a única coisa que a gente tem mais são puzzles. Puzzles envolvendo provavelmente as caixas do jogo. Pera aí, uma piranha plant. Não deixa a Nintendo ver isso, ela vai derrubar esse vídeo, pelo amor de Deus. Ok, depois de tanta enrolação, finalmente chegamos no final da fase, que é basicamente um chefe. E esse chefe é o... Pera, o Bonnie? É o Bonnie, mano. Bonnie, o que você tá fazendo aqui, meu filho? Aliás, eu não queria dizer nada não, mas tem um negócio meio desconfortável no design que eu não vou falar o que é. Mas ignorando isso, a boss fight dele é fácil, você só tem que atrair ele pra esses lasers aí e fazer ele tomar dano até ele ser explodido. Com ele sendo derrotado, basicamente ele explode, como eu já falei, e o cenário ele meio que se destrói, fazendo a gente ir pra próxima fase do jogo. Ok, a primeira parte dessa segunda fase, entre aspas, é basicamente você tem que ficar desviando de coisas no céu que essas abelhas bizarras, metálicas te jogam. E é uma fase de deserto. Pera, a gente não tava no laboratório? Tirando essa falta de lógica, essa parte é bem comprida até. Chega a ser meio chato, na verdade. Mas finalmente chegando no chão, a gente tem basicamente quase a mesma coisa que a fase anterior. A única diferença é que temos menos inimigos e... agora é mais focados em plataformas. E agora a gente pega os segundos poderes, onde o Wing finalmente consegue voar, realmente, voar entre aspas, né? E o Flash consegue correr mais rápido. São coisas que eu até esperava que fariam mais sentido do que ficar invisível. Não tem muito o que dizer sobre essa segunda fase, ela é basicamente só mais comprida que a primeira, e só que em deserto. E também tem essa mecânica de ficar te soprando pra trás com essa tempestade de poeira, que é muito chato, inclusive, também. Ok, mas depois de muito tempo nós chegamos nessa terceira fase, entre aspas, que é tipo mais um tema de floresta ou alguma coisa assim. Aqui acho que não tem tantos inimigos ou tanta coisa assim, basicamente você só tem que seguir em frente e evitar os espinhos, basicamente. É tipo mais ou menos um parkour, que fica tipo bem mais fácil quando você tá jogando com a Wing, porque ela voa. Ok, depois de muito parkour você finalmente chega no último boss do jogo. E qual seria o último boss do jogo, você pergunta? O maldito Dr. Evil? Não, é algo muito melhor. E ele é nada mais nada menos do que esse bicho. Esse robô com braço de cotoco, cabelo rosa, que te pergunta se ele é bonito ou não. Ok, eu acho... Bom, meio que não depende da resposta que a gente dá. Qualquer resposta vai dar a gente ter que batalhar com ele. Pois é, né? Fazer o quê? E a batalha dele não é muito difícil. Você só tem que basicamente escapar dele e pular na cabeça dele.
Quase a mesma coisa que os inimigos normais desse jogo, tirando o Bonnie. Bom, agora é basicamente o final do jogo. Você segue pra próxima área e entra nesses barcos aí. E meio que o jogo termina assim, com os Twin Stars fugindo do laboratório e aparentemente era pra ter um 2 desse jogo, pelo que a tela de negócio fala, mas até hoje não consegui achar se teve um 2 ou não. E esse foi o jogo do Twin Stars, Lab Escape Journey. Bom, meio que esse foi o jogo inteiro, um jogo curto, aliás. Provavelmente só por ser um jogo em flash feito pra crianças. Como eu disse, tem poucas informações sobre esse jogo, não sei nem a empresa que fez esse jogo, por sinal. Bom, mas o jogo é ruim? Eu diria que não. Eu diria que ele é só genérico mesmo, o que não faz ser ruim. Tipo, parece muito um jogo em flash criado pra um desenho mega desconhecido que tinha em algum site de algum canal de TV muito desconhecido. Tipo, desenho sobre super-heróis e tal. Mas o jogo não chega a ser ruim, ele só é esquecível. Ele é tipo o que eu falei, só uma cópia de Fireboy Water Girl pra você passar o tempo. Como eu disse, não tem muito o que dizer, basicamente isso. Esse jogo só vai ser lembrado por ser tipo uma cópia, entre aspas, de Fireboy Water Girl. Os designs são até legais, apesar de ter alguns que tem uns problemas, tipo o Bonnie que eu falei. Talvez se ele fosse mais bem polido, um pouco mais bem feito, ele seria um bom jogo em flash. Talvez até memorável, mas infelizmente não é isso, né? Mas é um joguinho divertido, até bem idiota pra você rir junto com seus amigos dos absurdos que acontecem. Bom, meio que esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir, dá like, se inscreve, pelo amor de Deus. E é isso, eu sou a Eve, mas podem me chamar de Kiri, e até o próximo vídeo.